número 51. Salmo de número 51. Diz assim o texto: compadeceste de mim, ó Deus, ou compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, eu sei que o Salmo de número 51 é um dos salmos mais conhecidos e lidos da Bíblia por aqueles que assim fazem uso dela. Mas a abordagem que Deus trouxe ao meu coração, por isso eu vou pedir até a sua atenção, porque, irmãos, pregador nenhum tem direito de decidir o que pregar, ou definir o que prega pelo público que o assiste. O dever do pregador é orar, examinar, meditar. Se for lhe passado um tema, ele trabalha em cima desse tema para construir um sermão. Mas Deus é quem define o tipo de mensagem que será explanada. E esse Salmo 51, certamente já ouvido aqui, já pregado aqui em alguma oportunidade, você já pode ter ouvido, mas a abordagem que o Espírito trouxe ao meu coração a respeito desse salmo, ela é aqui um pouco assustadora, meus irmãos. Talvez em uma leitura simples, pouco se note esses detalhes aqui. E não pense que, porque tem gente que tem mania de que quando a mensagem ela vai sendo desenvolvida, alguém pensa assim: rapaz, era para fulano estar aqui, era para fulano estar aqui ouvindo essa mensagem, era para ele. Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. O que nós precisamos saber é que nós estamos aqui desfrutando de um privilégio. De um privilégio por quê? Porque o que Deus falará conosco aqui não é uma mensagem de Samuel, também não é uma mensagem acusativa, mas soará aos nossos ouvidos como um alerta, trazendo a nós algumas advertências. E quando o irmão passou-me esse texto, que eu já preguei algumas vezes, mas hoje o Espírito Santo trouxe ao meu coração algumas coisas que ainda eu não havia ministrado, e eu quero, debaixo do temor do Senhor, transmitir essa mensagem a vocês aqui. E o Salmo 51, os irmãos sabem muito bem que tem como pano de fundo, ou como contexto, o adultério, assassinato e a dissimulação do rei Davi, em um plano ou em um crime
completamente premeditado, mas que, como aos olhos de Deus, nenhum plano, ou nada que fizemos, ou nada que fazemos, fora daquilo que está predito pela sua palavra, nada que cometemos de errado, nenhum pecado que praticamos, será feito de maneira perfeita. Deus é o Deus que sabe de tudo. E eu quero aqui, até porque minha garganta não vai me permitir esticar muito o sermão, então não vou me ater muito à questão da introdução, até porque sei que vocês já conhecem. E eu vou tratar aqui, irmãos, de uma maneira quase que expositiva, o texto, o Salmo de número 51. E eu quero dizer aqui de algumas coisas que o pecado não tirou de Davi. Algumas coisas que o pecado não tirou de Davi. Talvez você pense, como assim não tirou? E não tirou mesmo. Porque se tem uma coisa que o inimigo muito bem trabalha, é com a aparência. O inimigo gosta de uma performance. O inimigo gosta de uma máscara. O inimigo gosta de um disfarce. Inclusive é dessa maneira, é por causa dessa maneira que ele é tão astuto e sagaz, porque ele não se apresenta de cara, ele não se apresenta com o rosto nu, não, ele sempre opta, Filipe, em colocar uma máscara, um disfarce, para que não percebamos quem ele é, o que ele está fazendo. E existem algumas coisas aqui que o pecado não tirou de Davi. Por isso que eu disse, meus amados aqui, e meu pastor Samuel, que esse Salmo 51, gente, a Bíblia é um negócio tão extraordinário, amor, que não é para ser lido de maneira ligeira, correndo, atropelando versículos. Como é bom examinar as Escrituras, que à medida que a gente vai examinando, vai meditando, os segredos contidos nela, é revelado a nós através do Espírito, e essa palavra começa a abrir a nossa mente, trazer luz ao nosso entendimento, para que façamos a interpretação correta e a aplicação certa. E a primeira coisa que o pecado não tira de Davi é o seu reinado, é a sua posição. O pecado não tirou a coroa da cabeça de Davi. Davi esconde o que fez aproximadamente por um ano. E durante esse período de um ano, Davi não deixou de ser rei. Davi não perdeu o trono, Davi não perdeu coroa, trazendo para o nosso tempo, o pecado não arrancou o ministério de Davi. Davi não deixou de pregar porque pecou, Davi não deixou de cantar porque pecou, Davi não deixou de reger porque pecou, Davi não deixou de presidir porque pecou. E é isso que está sendo tão perigoso no nosso tempo, porque as pessoas perceberam, dá para pecar e continuar exercendo aquilo que eu tenho, dá para viver na bipolaridade espiritual e continuar cantando, continuar regendo, continuar exercendo, continuar trabalhando para Deus, como se o mais importante para Deus fosse o ministério que Ele deu, como se o mais importante para Deus é o nosso serviço, é o meu trabalho.
Não é. Não é. Vocês não se lembram aqui da igreja de Éfeso? Uma igreja, irmãos, com ortodoxia maravilhosa, uma igreja com ensino doutrinário poderoso, muito bem estruturada, a sua liturgia, o seu culto. Só que Jesus, Deus, olha para ela e diz: vocês trabalham legal, vocês são organizados, vocês têm uma boa oratória, vocês têm um bom sermão, vocês têm uma boa liturgia, começa no horário, termina direitinho, é tudo bonitinho, é tudo legalzinho. Só que Éfeso, antes de querer o seu trabalho, eu quero trabalhar em vocês. Éfeso, antes de querer o seu serviço, eu quero vocês. Volte ao primeiro amor. Davi peca. E irmãos, Samuca, tem gente aí que está caindo nessa armadilha. Continua, rapaz, engraçado. Irmãos, olha aqui, eu sou baiano, eu gosto de falar isso aqui. Baiano, quando não é crente, baiano da Bahia, vai na Salvador. Baiano lá, irmãos, você não sabe quando ele está conversando e quando ele está brigando. Baiano sem Jesus é escandaloso, abre a boca demais. Agora o baiano, quando se encontra com Jesus, rapaz, meu Deus, é assustador, irmãos. Vira e mexe, eu estou pregando, eu estou vendo gente me olhando assustada, mas é assim mesmo, viu? Entenda aqui, tem gente que pensa: rapaz, eu fiz o que fiz, aconteceu o que aconteceu, mas a minha agenda continua aberta. Oxi, não diminuiu não, pastor. Eu estou em todos os congressos ainda, eu continuo cantando legal. Oxi, eu fiz o que fiz. Quando eu pego do microfone, oxe, acontece de tudo. O pessoal tira foto comigo, posta selfie, fala um monte de coisa. Oxi, rapaz, para quê? Para que confessar então? Não tirou. Davi continua rei. Além do pecado não ter tirado o seu reinado, não ter tirado a coroa da sua cabeça, não tirou a sua fama. Davi continua sendo conhecido como homem de guerra, como rei que Deus usava poderosamente, que não havia nação que resistisse diante de Davi e do seu exército. Davi continua cercado de elogio, Davi continua sendo admirado. Irmão, que negócio é esse, Jesus? Continua sendo admirado. E nós não podemos entrar por esse caminho que o pecado gera em nós, o conforto na ausência de confissão. Deus não trabalha correndo. Deus não vai quebrar princípio porque deu dom para o Samuel. Deus não vai anular a sua palavra porque Samuel canta bem. Samuel pecou, trata Samuel. Trata Samuel. Eu conheço casos aí que muda de endereço, é melhor mudar de endereço, é melhor mudar de posição dentro da eclésia do que tratar o pecado, do que tratar o camarada. O que resolve o problema do pecado, o que resolve o problema do pecado não é colocar neguinho na obra, rapaz. Não é, não. Vem cá, olha aqui. Rapaz, se você trabalhar mais, eu vou lhe consagrar aqui, porque você vai ter mais responsabilidade. Com mais responsabilidade você deixa de pecar.
Acontece não, irmãos. Muito pelo contrário. Se o pecado não é tratado na sua origem, quando ainda está pequeno, quanto mais posição você dá para o camarada, mais escândalo ele gerará. O que tem mesmo? Eu queria uma manhã pentecostal. E tá pentecostal, viu? Tá pentecostal aqui. Você está sentindo Jesus aí? É porque, irmão, eu fico assim meio agoniado, mas eu disse há 2 pregações atrás, Samuel, preste minha atenção aqui, só levante agora a mulher que está em trabalho de parto. Eu disse há 2 semanas atrás na pregação, a proposta do evangelho não é colocar Samuel deitado no bebê conforto e balançar Samuel. A proposta do evangelho é colocar o homem assentado na cadeira do confronto. Então o pecado não tirou o reinado, não tirou coroa, não tirou a fama, não tirou os elogios de Davi. Ele continuou sendo o homem que ele era, na visão dos homens. Na visão dos homens, não tirou. E irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui. Tem lideranças, tem gente, Samuel, que sabe do que está acontecendo, mas a pessoa ela é tão influente naquilo que ela faz. Irmão, não estou falando besteira aqui não. Deus está colocando palavra na minha boca. Ela é tão influente, minha amada, naquilo que faz. Aí sabe o que eles fazem? Não, gente, se a gente tirar ele, vai dar prejuízo para a igreja. O camarada tem influência aqui. O camarada tem nome aqui. O camarada aqui, ele chama a galera. Ele traz a multidão. Ele traz o público. O camarada aqui, meu irmão, tem bala na agulha. Não, deixa aí. Deixa do que está. Segue a vida, varão. Segue a vida, varoa. Ninguém vai saber, não. Fica tranquilo. Continue deixando Deus usar. Aconteceu. Vai. Só não deixa ninguém. Ainda fala assim, ó. Só não deixa ninguém te ver. Só não deixa ninguém saber. A questão é, o mesmo Deus que viu Davi no campo, cuidando de ovelhas, o mesmo Deus que viu Davi matando urso e leões, o mesmo Deus que estava vendo Davi preparando a funda, rodando a funda, derrubando o gigante, é o mesmo Deus que o viu quando Davi acordou com preguiça, com ociosidade. É o mesmo Deus que viu Davi levantando, indo no terraço do palácio. O mesmo Deus que viu Davi se levantando de manhã, indo para o terraço, é o Deus que viu Davi olhando para Betseba. É o mesmo Deus que viu Davi. Deus viu, Deus está vendo, Deus vê. Deus vê. Deus vê onde estão os meus olhos. Deus vê onde eu estou colocando os meus olhos. Deus sabe do que eu estou alimentando as minhas vistas. Ele não perdeu. Mas tem uma coisa que o pecado tirou de Davi. O pecado tirou de Davi a paz. Davi, ele se tornou um homem atribulado. Ele vai dizer que a mão de Deus pesava sobre ele todos os dias, ao ponto de que se tornou tão grave, tão sério, a ausência de confissão, a falta de arrependimento, que ele vai sentir o próprio peso do pecado nos seus ossos, no seu corpo, na sua matéria.
Não dá para dormir em paz ao lado do pecado. Não dá para dormir em paz ao lado do pecado, irmãos. Tem gente aí que o problema não é insônia, não. Não dorme porque está sem sono. Não dorme porque o pecado não deixa dormir. É Deus dizendo, cara, se tu dormir tu pode morrer, rapaz. Confessa e dorme depois. Mas não durma sem confessar. É porque tem gente, irmão, vem cá. É porque tem gente, ainda hoje tem gente que trabalha com o julgamento da aparência. O camarada colocou um terno, a gravata, colocou a Bíblia e sentou no púlpito, está resolvido. Não, irmãos. Deus conhece a alma. Deus conhece a alma. Ele vai perder a paz, ao ponto dele todas as noites ficar atribulado. Outra coisa que Davi vai perder, ele vai perder, eu vou adiantar um pouco aqui, no verso 12, porque eu quero falar do 10 na última. Ele vai perder, no versículo 10, ele vai perder a pureza do coração. Por isso que ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não perde coroa, não perde reinado, não perdeu o ministério, não perdeu a itinerância, não perdeu o dom, não perdeu o talento, mas perdeu paz e perdeu pureza do coração. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não faz apenas uma mancha na alma da gente, ele suja a gente todo, irmãos. E é tão sério o mal que ele causa, que é só olhar para Adão e Eva. O pecado não teve um fim neles mesmos, alcançou toda a gente, alcançou todos nós. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, irmãos, e não se assuste, tá? Mas eu preciso trazer essa verdade que Deus está colocando nos meus lábios, com muito temor a Deus. Nada tem sujado mais, Samuel, nada, Aline, tem sujado mais a alma do homem, o coração do homem, do que a imoralidade. Só no Brasil, nos últimos 10 anos, assustadoramente, foi feita uma pesquisa. Eu, no meu Instagram, Deus me deu um projeto chamado Evangelho Sem Censura. E muitas vezes que não dá tempo da gente pregar no púlpito, a gente prega nas redes sociais. E Deus tem me dado graça para tratar sobre tudo lá. E assustadoramente, nos últimos 10 anos, pastor Samuel, nos últimos 10 anos, aumentou o uso no Brasil de conteúdo pornográfico 80%. Irmão, e a pesquisa não foi feita lá fora, não, foi feita aqui dentro. E não é só novinho que usa, não, irmão. Tem cabra velho, tem cabra barbando. Mas sabe por quê? Se apoiou na posição que tem e acha que pode fazer o que quer. Nada tem sujado mais o coração do homem, nada tem levado mais a alma do homem para a lama do que a imoralidade.
E quando eu falo de imoralidade, eu estou falando de todos os níveis, de todas as pernas que ela tem. Seja adultério, seja uso de pornografia, seja cobiça. Vou te falar uma coisa aqui. Olha aqui, olha para mim aqui. Davi, meu irmão, Davi, olha aqui, Davi. Leão não assustou Davi. Urso não matou Davi. Golias não matou Davi. Mas só foi ele levantar, desocupado, ir para o terraço, dar uma passeada, olhou para baixo, ele foi morto pelo seu próprio desejo. Pelo seu próprio desejo. Ele perdeu também, além da pureza de coração, ele perdeu a alegria de ser salvo. Por isso que ele vai dizer no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Perdeu a alegria de ser salvo. Irmãos, eu disse ontem, se a gente perde a alegria em cultuar a Deus aqui na terra, não haverá em nós expectativas de adorar a Cristo na glória. E o grande reflexo da perda dessa alegria de ser salvo, simplesmente pelo fato de ser salvo. Quando nós temos essa alegria, irmãos, não há nada que Deus precise fazer em um culto para me alegrar mais, para me motivar mais, só pelo fato do Espírito produzir essa alegria, essa certeza, essa convicção em mim, eu já o adoro com extravagância. Ele perde a alegria da salvação. E talvez para alguém isso aqui não é muita coisa, mas eu te digo que isso aqui é fundamental na vida de um cristão. Se o cristão não se alegra pelo fato de ser salvo, eu vou lhe dizer uma coisa: ele está à beira de uma depressão espiritual. Nunca se viu tanto crente triste, nunca se viu tanto crente desanimado, nunca se viu tanto crente depressivo, nunca se viu tanto crente angustiado. Aí sabe o que faz? Irmão, olha aqui, meu Deus, nada contra psicólogo, nada contra psiquiatria, nada contra psicanálise, mas não dá para mandar todo mundo para consultório, não. Não dá para mandar todo mundo fazer terapia, não. Eu, Samuel, se chegar em mim, falar assim, irmão Samuel, não é todo mundo pode, não precisa fazer isso não, tá? É só Samuel aqui. Eu, Samuel, porque deu certo, eu creio no poder disso aqui. Eu, Samuel, eu tô meio assim, irmão Samuel, triste, tô meio assim, que depressivo. Sabe o que eu faço? Tá depressivo, tá angustiado, tá? Eu vou pedir ao pastor Samuel a chave da igreja, para a gente ficar lá hoje, se você quiser, a noite toda orando. Se não resolver a madrugada toda de oração, aí amanhã eu pago tua sessão de psiquiatria. Amanhã eu te mando para o psicólogo. Mas antes de ir lá, vamos passar uns 6 horas, umas 8 horas, falando com Jesus. Falando com Jesus. Falando com Jesus. Falando com Jesus. Eu e minha esposa, lá em Águas Lindas, quando nós morávamos lá, eu desenvolvi uma enfermidade chamada psoríase. Essa enfermidade, causada pela ansiedade, comeu as peles da minha mão,
e a pele do meu pé. Então eu dormia assim, porque eu não podia tocar na pele. Mal podia mexer com o fogão, porque a fervura do fogo causava dor nas mãos. E eu achando que era câncer de pele, fui numa dermatologista. Ela disse: Samuel, você está com crise de ansiedade, muita crise de ansiedade. E eu falei para ela falou assim: vai num psicólogo, vai para uma sessão, certamente vão lhe recomendar remédios para você tratar isso aí. Aí eu, já sei. Eu cheguei lá em casa, a minha esposa também pegou Covid, e os cabelos dela começaram a cair. Aí ficou Samuel sem pele, Karine sem cabelo. Aí, irmão, parecia a nossa casa, parecia que estava, não era, amor, um negócio esquisito, um negócio estranho dentro de casa. Eu acordava, Samuca, de madrugada com a síndrome do pânico, e parecia, pastor, o negócio estava tão sério que eu estava abrindo a porta do armário, porque na minha cabeça tinha gente lá dentro. Eu crente, há uns 2 anos atrás, eu abria eu acordava quase 5 vezes por noite, de madrugada, para ir abrindo tudo, para ver se tinha gente lá dentro. E a gente estava mais se entregando a isso do que orando. Aí eu falei: Karine, é o seguinte, entre comprar dinheiro para arroz, entre pagar psicólogo e comprar arroz para dentro de casa, eu prefiro comprar arroz. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que orar. Eu juntei com ela, nós colocamos um propósito, irmãos, eu estou falando aqui para compartilhar apenas. Colocamos um propósito de 30 dias. 30 dias. 30 dias de oração. E não paguei nada, viu? Foi de graça. Só me custou a sola do joelho. Mas a gente foi orar 30 dias. E orava lá e dizia: Jesus, Jesus, trata a alma da gente, Jesus. Jesus, a psoríase está comendo o meu corpo, Jesus. E aí, Jesus? 30 dias, irmãos. E a gente cheio de dívida. Neguinho dizendo: eu vou para o Instagram, eu vou expor seu nome, eu vou não sei o que. E a gente dá geladeira, pega a nossa geladeira, pega sofá, pega tudo. Mas em nome de Jesus, deixa a gente pagar essa dívida, pega tudo. A gente ligando. E as pessoas: não, eu não quero nada de vocês, eu quero dinheiro. E eu fiquei desempregado, eu trabalhava na net. Eu nunca contei isso aqui, irmão, poucas vezes. E eu trabalhava na net, vendendo planos de internet, de televisão, de telefone celular. E devido à pandemia, eles demitiram muitos funcionários. Então foi sem emprego e sem agenda. Ela, coitada, trabalhava como neodesign, e não tinha como as clientes lá fazer a unha por causa da Covid. Então ficou todo mundo sem R$1. Imagina Samuel pagando pensão para 2 meninos, sem emprego, sem agenda. E aí, eu vou fazer o quê? Não tinha como sair pedindo emprestado para todo mundo. Aí, fomos 30 dias de oração, irmãos. Pastor Samuel, quando pensa que não, aquele homem começaram a ligar para nós, dizer bem assim: irmão Samuel, eu perdoo a sua dívida. Eu perdoo a sua dívida, irmão Samuel. Alguém veio falar comigo aqui, irmão Samuel. Eu dormi desejando expor o Senhor na rede social, mas Deus falou comigo. Irmão Samuel. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa aqui, meu irmão. A oração é a ferramenta mais poderosa que há na terra. A oração é a ferramenta mais poderosa que há na terra. As preocupações tiraram de nós a alegria de ser salvo, tiraram de nós o gozo do Espírito. Porque o maior pecado que um crente pode cometer é deixar de orar, é deixar de falar com Deus, é deixar de se relacionar com o Altíssimo. E todas as vezes que o inimigo
consegue neutralizar você para não orar. Ele lhe torna vulnerável. Ele perdeu, e para terminar, ele perde a alegria da salvação, e ele vai perder também. E é por isso que ele faz um apelo no verso 11, dizendo: não me lances fora da tua presença, e não me retires o teu Santo Espírito. Coisa maravilhosa. Davi depois que peca, e ele comete ali pelo menos três crimes, e depois que ele peca, ele percebe que Deus não vai tirar o trono dele, Deus não vai tirar o reinado dele, Deus não vai tirar a posição que ele tinha, mas ele começa a perceber que algumas coisas vão indo embora, algumas coisas ele vai perdendo. Já não é mais aquele Davi alegre, já não é mais aquele Davi adorador, já não é mais aquele Davi empolgado, que servia a Deus com extravagância, com gozo, já não é. Ele começa a perceber, Samuel, que a alegria vai embora, a paz vai embora. Aí ele diz: rapaz, do jeito que está as coisas, eu vou ter que tomar uma atitude aqui. E ele faz a oração, que é a oração desse salmo, a oração de arrependimento e confissão. E ele vai dizer bem assim: Deus, contra ti, somente contra ti pequei. Eu não pequei contra o pastor Samuel, eu não pequei contra a DETAG, eu não pequei contra a convenção, porque tem camarada que quando ele faz uma coisa, a primeira coisa que ele pensa é: e o meu ministério? E agora? Como é que vai ficar minhas agendas? Isso é o de menos. Quando eu desviei por 3 anos, que eu perdi a presença de Jesus, eu senti a ausência do Espírito, a paz de Espírito, a alegria da alma. Quando eu voltei para Cristo, a primeira coisa que eu disse para Deus foi: Deus, não precisa nem me usar mais se o Senhor não quiser, não precisa devolver a agenda, ministério, eu só quero me sentir salvo de novo. Eu só quero me sentir salvo de novo. Eu só quero voltar a ter força para orar de novo, prazer em dobrar o joelho de novo, prazer em ler a Bíblia de novo. Pouco importa se eu vou me assentar nos primeiros bancos, se eu vou chegar ao presbitério, ao evangelista, ao pastorado, não importa a posição, o que eu quero é ser salvo, é me sentir salvo de novo. E ele vai dizer assim: não dá para continuar a ser rei, não dá para continuar com coroa da cabeça, não dá para continuar sendo elogiado por os homens, mas eu sei o tamanho do vazio que está aqui dentro, e o pedido é: não me lances fora da sua presença, e não me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, termino aqui. Se nós perdermos a presença de Deus, o que é que sobra da gente? O que é que vai ficar na gente? Você já imaginou? Um pregador sem presença de Deus? Pregar sem a presença de Deus? Sem Deus estar aqui. Porque muitas vezes, o que acontece? O público muitas vezes não está nem dando muita atenção que você está pregando, mas a presença de Deus que está em você lhe dá convicção da mensagem que você está ministrando, independentemente do resultado do público que te ouve. Você sabe que Deus está ali. Só que quando Deus não está, se tirar Deus da nossa vida, meu irmão, o que é que resta para nós? O que é que fica para a gente? Qual será o propósito da nossa reunião?
Qual será o motivo do nosso ajuntamento? Que graça terá o nosso culto? O que é que vai produzir nas nossas mensagens, cânticos, no nosso serviço? Sem a presença de Deus, vai ficar o quê? Se tirar o Espírito, o que é que vai sobrar? Serviremos para o quê, irmãos? Não adianta, eu vou terminar aqui, mas não adianta apenas empurrar o camarada para dentro de uma faculdade teológica. Não basta apenas te dar diploma, credenciais, não basta apenas isso. Pouco vai lhe servir isso, meu irmão. E eu sei que a corrida do nosso tempo, eu sei qual é a busca do nosso tempo. Homens buscando de todas as maneiras melhores cadeiras, melhores lugares, melhores altares. Agora é que eu me empolguei, mas vou terminar. O que é que vai me servir, meu filho? Do meu tempo, para terminar, mas do meu tempo, meu pastor, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro em Salvador, Bahia, o nosso pastor saudoso, sabe o que ele fazia para consagrar o berro? Sabe o que ele fazia, meus amados? Vai ter 30 dias de oração, viu? Se você faltar um dia, a não ser que você vá para a UTI, mas se você faltar o dia, eu sei a hora que você trabalha, eu sei os seus dias de folga. O nível que você ora revela a posição que você quer chegar em Deus. Como é que consagra o obreiro que não ora, meu amado? Esse camarada vai servir para quê, irmãos? Irmãos, enche de camarada, bota 50 no púlpito. O primeiro endemoniado que aparecer, não desce um lá. Não desce um. Davi está dizendo exatamente isso. Os leões que eu matei, os ursos que eu matei, gigante que eu derrubei, não foi pela minha capacidade, foi Deus. Como é que aceita cantar sem presença de Deus, gente? Passar 30, 40 minutos louvando, e todo dia aquela mesma rotina, aquela mesma mesmice, e nada acontece, nada é produzido. Mas como é para homem aqui, 2 minutos, como é para homem, e eu estou indo 2 minutos, mas nem me deram horário, tá? Se eu fosse um baiano mais atrevido, eu ia até meio-dia, viu? Se eu fosse um baiano mais atrevido, viu? Porque parece que quando vai chegando meia hora de pregação, Samuca, os motores se aquecem. Aí você diz, vou ou não vou, e Deus vai te empurrando, vai Samuel, vai. Esse era o meu tempo, meu pastor. Sentava, perguntava bem assim. A primeira coisa que o meu pastor perguntaria para minha esposa, antes de me consagrar, seria: você vê Samuel orando em casa? Samuel é de ler a Bíblia em casa? Como é que é Samuel em casa, minha filha? Samuel tem essa presença aí, essa presença que Samuel tem no altar, ele tem em casa, tem, irmã Karine, essa presença aí, esse Samuel cheio de graça, que canta assim, que prega assim. Como é que é Samuel? Samuel em casa é assim também, é? Samuel tem essa mesma autoridade, tem? Samuel tem esse mesmo poder? Samuel tem essa mesma postura? Eu estou dizendo para vocês aqui algo que Deus está colocando no meu coração. É melhor confessar do que Deus expor. É melhor assumir quem é. É melhor dizer que não está tudo bem. Deus não quer levar você para ser mais um obreiro, mas para ser o obreiro. Chega de camarada seco, vazio, raso, superficial. Deus quer camarada, John, cheio de espírito, cheio do poder, cheio da presença.
que a palavra se encarne nele, que o evangelho se encarne nele. E sinto muito, eu tenho mais de 10 mil livros que eu estudo diariamente, e eu tenho amor pela pregação expositiva, que eu sei que é pouco feita na Assembleia de Deus, a pregação expositiva, que ao meu ver é a que mais produz resultado, é você trabalhar versículo por versículo. Mas eu sei que nem os livros que eu leio, nenhuma preparação que eu tenho, o que põe vida naquilo que eu prego, naquilo que eu canto, é o meu relacionamento com Deus. Não dá, irmãos. Vou terminar aqui agora, prometo agora. Quanto tempo, meu filho, quanto tempo você gasta de joelhos, pedindo só assim: Jesus, talvez o Senhor não aumente meu salário na empresa, talvez o Senhor não mude minha posição no trabalho, mas o que eu estou querendo hoje mesmo é só que o Senhor me dê mais de Ti. O que é que de Deus está disponível para mim? Eu quero. O que é que do Senhor está disponível para mim? Eu quero. Irmãos, te digo aqui, com todas as certezas, com todas as convicções, com todas, até porque o nível, crente, ele é, o nível dele é apresentado pelo tanto que ele ora. Quanto mais ele orar, mais perto de Deus ele vai chegar, e quanto mais ele lê, mais Deus chega perto dele. Fique de pé. É água de coco? Poxa, ela estava aqui esse tempo todo. Meu Deus, Jesus, tem que avisar, pastor Samuel. Eu quero fazer uma santa convocação aqui. Vai acabar essa conversa que grupo de varões é o grupo mais frio da igreja. Vai acabar esse negócio. Você vai parar de ficar assim, macho. Deus está doido para você chorar e você está assim, ó. Chora, varão. Você vai derramar lágrimas. Há uma placa estendida no céu. E que o que é que está escrito nessa placa? Deus está procurando homens para pregar o evangelho. Deus está procurando homens para pregar o evangelho. Não é para ganhar dinheiro, é para pregar o evangelho. Ei, choraia. E eu vou lhe dizer, meu irmão, talvez a mensagem que Deus vai colocar nos teus lábios não lhe dará credenciais humanas. Se prepare, homens. E agora Deus está colocando profecia na minha boca. Felipe, me parece que Deus está descendo aqui, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para fazer um grande alistamento. Deus está procurando um homem que não seja calça frouxa, homem macho para pregar, homem que estude, que leia a palavra, mas que coloque o seu sermão no forno da oração. No forno da oração. Você vai temer mais a Deus do que a homem, meu filho. Isso aqui não é para todos. Meu Deus, é um negócio aqui. Jesus, o que é isso, Jesus? Samuel, cadê aquela equipe que estava aqui? Me ajude aqui que eu vou ministrar. Tenho 2 minutos, pastor Samuel. Ixi, está longe de meio-dia. Oh glória.
Manhãs como essa, Deus se apresenta diferente. Deus vai devolver governo de casa para você, meu filho. O que é isso, Jesus? Não é menino que vai mandar dentro de casa. Criança não vai fazer o que quer. Deus vai devolver a autoridade paterna. Eita. Agora eu quero conhecer. Faz tempo que eu não faço essa pergunta para varões, mas eu vou fazer aqui hoje. Cadê os varões aqui, crentes em Jesus Cristo, comunhão com Deus e com a igreja, salvo, mas que nunca falou em línguas estranhas? Cadê você? Levanta a mão. Todos batizados com o Espírito Santo? Peraí, meu baixinho, porque essa parte da pergunta eu tenho que repetir 3 vezes. Cadê os varões aqui que nunca falaram em línguas espirituais? Aí, ó, tá vendo? Já apareceu o primeiro. É porque tem que repetir 3 vezes. Ó, o primeiro ali, o segundo, tá vendo? Tem, ó, o terceiro. Vai devagarzinho que aparece. Isso. Cadê os varões que querem aumento de salário aí? Aumento de salário. Cadê os varões que querem poder do alto aí? Primeiro eu quero convidar os que não são batizados com o Espírito Santo. Vem aqui na frente. Os que não são, nunca falaram em línguas estranhas. Urabachúria. Isso. Meu filho, para você uma coisa. Hoje Deus te presentei aqui. Hoje Deus te presenteia. O que Ele vai lhe entregar não vai dar para o Senhor segurar. Vai vir muito forte para você. Você vai até estranhar assim um pouquinho, mas vai queimar do pé até o alto da tua cabeça. Meu Deus. Cadê? Só esse aqui? Fica aqui, aqui, ó. Distribui. Isso. Isso. Agora tem 5 homens aqui, ó. Agora eu quero 5 homens batizados com o Espírito Santo, que estão dentro do culto, cultuando. Estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Eu quero 5 homens batizados com o Espírito Santo. Escolha um deles aí, escolha um deles. Isso. Fica de frente para eles, de frente. Isso. Está soprando um vento aqui dentro, viu? Parece que está soprando um vento aqui dentro. Pastor Samuel, parece que está soprando um vento aqui dentro, Pastor Samuel. Eremaia Súria. Segura. Segure. Os irmãos aqui, não orem agora. Os irmãos aqui, os que não são batizados, olha para mim. Os que não são batizados com o Espírito Santo, olha para mim aqui. Olha para mim vocês aqui, olha para mim aqui. Os que estão orando por vocês já são batizados. Deus não vai rebatizar eles. Então vocês, o mínimo que vocês vão ter que fazer agora é colocar na boca o desejo que vocês têm de ser batizados. Esqueça que você está aqui, ó, que tem gente aqui. Imagina vocês agora dentro do quarto de vocês, e vocês vão abrir a boca como uma criança querendo pirulito doce, e vai dizer: Deus, me dá o Espírito, toca nos meus lábios, Deus, me batiza com fogo agora, Deus. Quando vier, meu irmão, não tenha medo, pode abrir a boca grande e falar.
E meus irmãos que estão aqui, que vão orar por eles, ore perto, e se perceber, dá um sinal. Mas vocês vão orar com autoridade. Estenda a mão de vocês aqui, fique de mim, assim, isso, vai tocando. Mais poder e mais autoridade. Deus está dando mais poder para o Senhor e mais autoridade. O Senhor não está fazendo hora extra na terra. Deus tem muita coisa para fazer através do Senhor. Há uma palavra que Deus está colocando na sua boca, homem. E Ele está dizendo: não temas. Fala o que eu vou colocar nos teus lábios.